Estudo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Em tempos de uso desenfreado de smartphones e medidas para restringir celulares nas escolas, faz sucesso na Netflix a série Adolescência. Bem, que esse é um período delicado e difícil para pais e filhos, não há nenhuma dúvida. Mas em tempos de redes sociais o desafio parece que fica ainda maior. O bullying, que antigamente já era um problema, hoje se amplifica e sai do controle. O conteúdo consumido pelos adolescentes na internet pode causar danos graves em pessoas ainda em formação. A orientadora parental e escritora Anita Clear, autora do livro Enfurnados, alerta quanto à situação das famílias com adolescentes em casa que passam muito tempo trancados no quarto, usando as redes sociais ou jogando. A gente não está no quadro Dicas de Leitura. Dicas de leitura só na sexta-feira, mas vamos trazer algumas sugestões da Anita para equilibrar a necessidade de independência dos jovens com a proximidade familiar. Ainda que o isolamento seja comum nessa fase da vida, é possível que os adolescentes tenham uma boa conexão com os pais, que precisam evitar padrões engessados e autoritários, conforme adverte a orientadora parental. Ela ressalta que a chave para construir laços mais fortes e saudáveis com os adolescentes é ter empatia, paciência e estar presente, respeitando o espaço deles, mas sempre por perto. A escolha do momento certo para conversar é uma dica importante. O segredo é aproveitar qualquer oportunidade de interação quando o adolescente estiver disposto a falar. Mesmo que você, pai ou mãe, esteja cansado ou apressado para o trabalho. Perguntar em vez de ensinar também pode ajudar muito na relação. A escritora lembra que ninguém gosta de conversar com alguém que sabe tudo e que ensina uma lição de vida a cada diálogo. É importante ter conversas em que nós, adultos, não somos os especialistas. Como se mostrar curioso sobre os conhecimentos do jovem, pedir ajuda e consultar as suas habilidades. Assim ele vai se sentir ouvido e valorizado. Mostrar-se disponível para escutar, sem obrigá-lo a falar, é outra atitude que aproxima pais e filhos. Dizer: estou aqui, se precisar de apoio para tentar resolver juntos, é uma boa forma de incentivar o adolescente a se abrir sem se sentir julgado ou pressionado. A autora sugere ainda combinar rituais familiares para criar espaços livres de tecnologia. A iniciativa ajuda os filhos a se desconectarem gradualmente sem a necessidade de proibições rígidas. Isso pode incluir a redução do tempo de tela antes de dormir, além de fazer refeições em conjunto. Incentivar pequenos momentos de convivência é outra maneira de manter a proximidade com os adolescentes. Um lanche rápido, assistir a algum filme ou série em família são atividades que podem fortalecer os laços sem que ele se sinta sufocado. Se o isolamento na adolescência vier acompanhado de sinais como perda de interesse em atividades antes prazerosas ou queda no desempenho escolar, pode ser a hora de investigar mais a fundo. Procurar uma ajuda psicológica profissional é sempre uma boa medida. E o mais importante para uma relação saudável e de cumplicidade: seja um exemplo de equilíbrio. Se você deseja que seu filho passe menos tempo no celular, por exemplo, avalie também os seus próprios hábitos digitais. É muito importante, o exemplo arrasta. Comece a colocar em prática o mesmo uso consciente da tecnologia que você espera da nova geração. A gente sabe que não é fácil, mas é possível tirar o filho do isolamento no quarto. Se os pais conseguirem isso, vão ajudá-lo a aproveitar ainda mais esse período da vida tão especial que é a adolescência. É isso, gente. Então, equilíbrio, hein, pais? Nós, né, Gesiel, nós somos pais. Sim. Nossas filhas já foram adolescentes. Sim, né? Já passamos por isso também. E adolescentes num período em que a digitalização estava bem mais presente do que quando nós éramos adolescentes. Quer dizer, tivemos que nos adaptar e aprender uma série de coisas que pra gente, como pais, eram novidade. Quando
Jesus era adolescente, nem telefone tinha. Então, já era... Celular não. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Você deve estar vendo as notícias de que o ouro está nas máximas históricas. Só para se ter uma ideia da valorização do ouro, o metal precioso chegou a superar a marca de $3.000 a onça Troy pela primeira vez na história. A onça Troy é uma medida que equivale a pouco mais de 31 gramas de ouro. Um dos investimentos mais antigos e tradicionais que existem no mercado, o ouro já foi usado como moeda em negociações financeiras e comerciais e ainda hoje tem seu espaço nas finanças. O seu principal papel é trazer segurança e estabilidade para a carteira de investimentos. Isso porque o metal tende a proteger contra a inflação, a desvalorização das moedas e os riscos de mercado, já que tem oferta limitada e o ouro já provou seu valor ao longo do tempo. Mas por que a cotação do ouro tem subido tanto? Por suas características, o ouro é um ativo buscado pelos investidores contra a oscilação excessiva no mercado financeiro. E quando essa volatilidade é muito forte, o mercado procura se proteger investindo no metal. O mercado e os governos também. Se isso chamou a sua atenção e surgiu o interesse em investir nesse ativo, está na hora de saber como é possível fazer isso. Além do ouro na forma física, existem também opções de investimento na Bolsa de Valores que permitem exposição no metal a preços acessíveis e com maior liquidez. Ou seja, você pode vender a hora que você quiser. Uma forma de fazer isso é investindo em ETFs. E o que são ETFs? Os ETFs são fundos de investimento cujas cotas são negociadas na bolsa, como se fossem ações. Atualmente existe disponível na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o ETF chamado Gold 11, que procura replicar as oscilações de preços do ouro através do investimento em outro ETF que é negociado no mercado americano e que esse sim acompanha as cotações do ouro pelo mundo. Outra maneira de ter ouro na carteira é através dos fundos de investimento que compram o ativo. Nesse caso, o investidor vai delegar a forma de se expor ao metal para gestores profissionais. Existem vários fundos de investimento que investem maciçamente só em ouro. É só você procurar. E você também pode comprar o ouro físico, mas essa opção é a menos recomendada, seja porque você vai ter que arcar com custos de custódia na instituição que vai guardar o seu ouro, ou pelo perigo que representa ter um ativo tão precioso desses debaixo do seu colchão, no caso de você querer ter o ouro em sua própria posse. Se você vai investir no metal dourado, prefira a segurança dos bancos e corretoras ou o certificado de compra da Bolsa de Valores. E qual a grande vantagem de investir em ouro? Bom, a principal que eu destacaria é o fato do ouro não ter relação com nenhuma moeda fiduciária, ou seja, ele não depende de nenhuma economia. É por isso que o metal é considerado um ativo seguro. Além disso, o ouro é uma forma tangível de investimento que pode ser mantida fisicamente ou em uma conta bancária. Mas nem tudo são vantagens. O ouro não é um ativo gerador de renda, por exemplo, como as ações, que pagam dividendos, ou os títulos de renda fixa que pagam juros semestrais ou mensais. Fique ciente de que o ouro é uma reserva de valor e que a função dele na sua carteira é proteger todo o resto em momentos de instabilidade no mundo. A outra desvantagem do metal é que seu preço é muito volátil. Ele está em alta agora, mas nada impede de também sofrer quedas bruscas e fortes que podem trazer prejuízos ao investidor em determinados períodos, principalmente no curto prazo. Resumindo, ter ouro é interessante desde que você saiba para que ele vai servir na composição do seu portfólio. Um porto seguro nos momentos de tempestade do mercado. Se puder, diversifique e bote um pouquinho de ouro. 5% é uma boa pedida aí na pizza dos seus investimentos.
Até o próximo programa. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Entrevista. A guerra na Ucrânia já está no 4º ano sem uma solução à vista. Embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha anunciado que um cessar-fogo esteja próximo, a Ucrânia e a Rússia que invadiu o território ucraniano em 2022, tem sérias divergências. Inclusive, estão acontecendo nesta semana negociações na Arábia Saudita. Aqui no Congresso, funciona o Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, que recentemente promoveu uma audiência pública para debater o conflito. Vamos conversar agora com o presidente do Grupo Parlamentar, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Senador, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham pelo Conexão. Senador, inicialmente, falando aqui das negociações que estão em andamento lá na Arábia Saudita, o senhor que tem acompanhado esse assunto mais de perto, por ser presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, o que o senhor aí tem achado, a sua expectativa em relação às negociações que estão acontecendo agora na Arábia Saudita? Olha, é importante termos um encaminhamento para a grave situação que envolve Rússia e Ucrânia. Nós sempre temos usado uma expressão do grupo parlamentar que não é guerra, não é conflito, é invasão russa na Ucrânia, invasão, agressão, né, de um país que deveria se autodeterminar, ter o território também mantido, o povo respeitado. Então, milhares de feridos, mortos, milhões de pessoas que saíram do país, né, e enfim, o país sendo atacado. Então, o grupo parlamentar sempre tem se colocado assim em função de princípios. A maioria absoluta do Senado Federal aprovou um voto de solidariedade à Ucrânia. Então, isso é importante que se diga. E esse voto de solidariedade foi também aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal. Foi enviado para o Ministério das Relações Exteriores para que o governo brasileiro saiba exatamente que esta é a posição do Senado Federal. E tenho absoluta certeza, Adriano, que é também a posição da sociedade brasileira, de solidariedade ao povo ucraniano em função da agressão sofrida. Isso porque o governo brasileiro causou perplexidade ao votar pela abstenção de posicionamento na reunião da ONU, quando quase todos os países disseram, olha, é uma agressão, está acontecendo toda essa violência lá, e o Brasil já havia votado anteriormente contra a agressão, inclusive votando a favor da retirada das tropas russas da Ucrânia, para que as fronteiras voltassem, né, à situação anterior à agressão, e posteriormente votou pela abstenção. Então, nós temos que ter uma posição como o Brasil, eu diria, né, mais a favor, né, do que acontece em relação ao povo da Ucrânia, para que não fique dúvidas nessa questão, né, do que possa ser feito. Então, um grupo parlamentar vem trabalhando muito nisso. Fizemos essa audiência pública, sabe, Adriano, e praticamente 30 embaixadas estavam presentes, das 30, de 20 a 25 embaixadores dentro do Senado Federal, no grupo parlamentar, União Europeia, externando, né, toda a solidariedade e apoio ao povo da Ucrânia. Então, tem uma frase muito importante que a gente sempre usa: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Então, fazer a negociação Estados Unidos e Rússia sem a Ucrânia
é impensável, né? A opinião do povo ucraniano, da autodeterminação, do respeito, da democracia, tudo isso tem que ser respeitado, né, Adriano? Agora, senador Flávio Arnes, o senhor, claro, tem tido contato com parlamentares ucranianos, né, que com certeza aí tem contato com o senhor. O que eles têm achado da posição do Brasil em relação a essa invasão, como o senhor afirmou, né, da Rússia à Ucrânia? Qual é a opinião deles em relação a essa posição brasileira? Todas as reuniões que a gente realiza tem a participação do parlamento da Ucrânia, porque é um grupo parlamentar do Brasil e tem um correspondente, né, lá na Ucrânia, grupo parlamentar da Ucrânia, para aprimorar, melhorar as relações, nos apoiarmos. Inclusive no Paraná, dos cerca de 600, 700 mil ucranianos no Brasil, descendentes de ucranianos, 500 mil estão no Paraná. E nessa última reunião, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Ucrânia participou, bem como deputado também. E todos lamentam profundamente a posição do Brasil. Então, a Ucrânia está lamentando, né? O Brasil tem que ter uma posição clara, né, em relação à invasão. E a gente cobra isso, pede isso, mandamos para o Ministério das Relações Exteriores, o grupo, a comunidade, a comunidade ucraniano-brasileira está, assim, querendo falar com o presidente Lula. Já fizemos esse apelo para o presidente atender essa comunidade. Já recebemos pessoas da Holanda, do Canadá, também nesse grupo parlamentar. Há um problema sério, né, que o Brasil teria que tomar uma posição, de acordo com relatórios da ONU. Há uma indicação de que 20 mil crianças ucranianas teriam sido sequestradas pela Rússia. Quer dizer, um processo muito perverso, assim, de trabalhar a perda da identidade, dos valores culturais da Ucrânia. Então, tudo isso está acontecendo hoje em dia, né? E, quer dizer, e com uma posição que da União Europeia muito firme a favor da Ucrânia. Até a embaixadora da União Europeia estava na mesa no Senado Federal, né, externando essa posição, e 20, 25 embaixadores mesmo, não representantes, estavam também no plenário. Então, a gente tem que ter uma posição clara. Toda a União Europeia, em relação a esse caso específico, lamenta também a posição do Brasil, a Ucrânia lamenta, nós do Senado lamentamos, e a sociedade brasileira tem absoluta certeza, né, de que o Brasil tem que ser mais claro nas posições a favor do povo, contra a invasão, nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, né, manutenção dos territórios, né, identidade do povo e a reconstrução do país. Nós estamos conversando com o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia. Senador, quais são aí as próximas atividades do Grupo Parlamentar? Olha, eu participei, inclusive, nesse final de semana, do Congresso também brasileiro da comunidade ucraniano-brasileira. E nós temos também o Congresso Internacional Mundial da Comunidade Ucraniana, cujo presidente é do Canadá, que já esteve no Brasil, inclusive em audiência junto com a gente lá no Ministério das Relações Exteriores. Junto com outros senadores também estamos trabalhando, fomos na Embaixada do Catar para discutir essa situação das crianças e adolescentes ucranianos sequestrados, porque o Catar tem tido uma posição interessante no cenário mundial nesse sentido. Então, o grupo parlamentar vai continuar acompanhando o governo da Ucrânia, o povo da Ucrânia sempre pede que a gente repercuta, né, todas as iniciativas, sejamos solidários. Então, estamos procurando, dentro do que é possível a gente fazer, sermos solidários, falarmos com o governo, discutirmos nos meios de comunicação, como a gente faz agora, sensibilizar o povo brasileiro para essa situação,
né, para que todos nós, como brasileiros, possamos, assim, externar esse ponto de vista e que a Ucrânia saiba que é um sentimento forte de apoio, de estarmos juntos, né, de solidariedade em função da agressão, da invasão que o país vem sofrendo. Senador Flávio Arnes, muito obrigado aqui pela entrevista. Bom dia para o senhor. Grande abraço, Adriano, e abraço para todos que nos acompanham. Obrigado. Agenda do Senado. Eu e Gisel Carvalho apresentamos aqui a agenda do Senado para hoje. A partir das 9 da manhã, a Comissão de Serviços de Infraestrutura vota requerimentos e promove uma audiência pública. A gente abre o giro de repórteres com César Mendes. Bom dia, César. Bom dia, colegas do Conexão Senado, e bom dia a você, ouvinte da Rádio Senado. Na reunião deliberativa da Comissão de Direitos Humanos de hoje, que começa daqui a pouquinho, a partir das 9 da manhã, os senadores votam apenas 4 requerimentos, todos de autoria do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Um desses requerimentos pede que o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, NUVR, preste informações sobre os gastos da empresa em ações que não correspondem à sua atividade fim. Outro propõe uma diligência externa na Câmara Municipal de Ji-Paraná, município de Rondônia, para debater a BR-364. Aliás, o mesmo tema do debate marcado para ter início na comissão logo após essas votações. Entre os convidados dessa audiência, Fabrício de Oliveira Galvão, do DENIT, e Guilherme Tel Rodrigues da Rocha Sampaio, da ANTT. Eu volto agora com vocês no estúdio. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vota o projeto que assegura para a visitação pública o acesso a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse. Às 10 da manhã tem sessão solene no plenário do Senado para o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2025. Também às 10, a Comissão de Educação e Cultura promove uma audiência pública para debater o projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Às 11 horas tem reunião da CPI das Bets. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes. Bom dia, Marcela. Bom dia, Adriano. Bom dia, pessoal aí do Conexão Senado, aos nossos ouvintes. Hoje a CPI das Bets vai se reunir às 11 horas da manhã. E o convidado de hoje vem para compartilhar a experiência pessoal como ex-viciado em jogos. É isso mesmo. O empresário e ex-apostador André Holanda Rodrigues Rolim foi convidado para contar um pouco da sua história e mostrar os riscos que as apostas podem trazer para a saúde mental e também, claro, financeira das pessoas. O presidente da CPI, o senador Dr. Irã, foi quem fez esse convite, porque espera que o relato do André ajude a pensar em melhores formas de combater a dependência em jogos de azar online e também de proteger as pessoas que estão se viciando nesses jogos e pensar tratamentos para casos graves de ludopatia, que é a doença de quem é viciado em apostas, uma condição que já é reconhecida como transtorno mental e traz consequências devastadoras para a vida da pessoa e da sua família. Então eu vou acompanhar logo mais às 11 horas esse depoimento e volto com mais detalhes. Com vocês no estúdio. Legal, Marcela, muito obrigado aí pelas informações. Agora vamos para a parte da tarde. Às 2 horas tem sessão deliberativa no plenário do Senado. A repórter Érica Christian vai acompanhar a sessão. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E uma excelente terça-feira para todos os nossos ouvintes. E o destaque desta terça-feira do plenário é a criação da Política Nacional de Conscientização e Orientação sobre as doenças inflamatórias intestinais. Entre as ações previstas está o prazo de 30 dias para os hospitais públicos garantirem a realização da colonoscopia, exame que detecta doenças no intestino. Também está na pauta a criação do grupo parlamentar Brasil-Chipre. E o plenário começa a discutir a proposta de emenda à Constituição, que inclui o saneamento básico entre os direitos sociais. A sessão está prevista para começar às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas com as votações.
com transmissão ao vivo da Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os ouvintes da Rádio Senado, uma excelente terça-feira. Adriano, Gesiel. Obrigado, Érica. Christian. Também às 14h está prevista a reunião da CSP, a Comissão de Segurança Pública. Chamamos agora o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Bom dia para a bancada do Conexão Senado. A Comissão de Segurança Pública debate nesta tarde a suspensão de operações policiais no Rio de Janeiro, salvo em casos excepcionais e devidamente justificadas, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Entre as recomendações do STF estão ainda o uso de câmeras corporais, o fim de ações próximas a escolas e hospitais e a obrigatoriedade de operações planejadas. A CSP recebe em audiência pública representantes das forças de segurança, de policiais e de empresas de transporte de cargas e de supermercados do Rio de Janeiro para entender se as determinações do Supremo prejudicam ou não o combate à criminalidade no estado. Valeu, Bruno, muito obrigado pelas informações. Fechando a agenda do Senado também às 14h, a Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e à Defesa Cibernética se reúne para a instalação dos trabalhos com a aprovação do Estatuto e a eleição da Comissão Executiva do grupo. Tudo isso você acompanha aqui na Rádio Senado, também na TV Senado, no youtube.com/TV Senado, e você baixando o aplicativo Senado Digital também acompanha por lá. Se você quiser acompanhar também pelo senado.leg.br/atividade no seu computador, no seu celular, no seu laptop, também pode. Tudo isso para você ter toda a cobertura legislativa em tempo real. Entrevista. A taxa de juros alta e a queda nos investimentos devem ter impacto na atividade econômica nos primeiros meses deste ano, mas a previsão de uma safra recorde pode amenizar esses efeitos. É o que prevê a IFE, Instituição Fiscal Independente, no mais recente relatório de acompanhamento fiscal. Nós vamos conversar agora com o economista e diretor da IFE, o Alexandre Andrade, que mais uma vez comparece aqui ao nosso Conexão. Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gesiel. Bom dia a você e a todos que nos ouvem. Alexandre, o Banco Central aumentou recentemente a taxa Selic. Na semana passada aí tivemos um aumento de 1 ponto percentual para 14,25 para tentar segurar a inflação. Hoje, inclusive, deve sair a ata do Copom, onde teremos provavelmente aí algumas justificativas e uma expectativa para as próximas reuniões, se tem aumento ou não. Mas como esse aumento da taxa Selic deve impactar a atividade econômica, Alexandre? Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, como o próprio nome sugere, é a taxa que baliza todos os empréstimos, as condições de financiamento. Sendo assim, quando a taxa Selic fica em níveis mais elevados, ocorre um fator de inibição sobre a atividade econômica, particularmente sobre o consumo das famílias e os investimentos. As famílias tendem a postergar decisões de consumo, tendo em vista que os empréstimos bancários ficam mais elevados, os próprios bancos ficam mais seletivos na concessão de novos financiamentos, porque o ambiente, quando os juros são mais elevados, acaba trazendo um pouco mais de incerteza. E do lado das empresas, os investimentos também são afetados, porque as decisões dos empresários acabam sendo postergadas. Todo mundo espera o momento em que a taxa Selic volte a cair e que as condições dos financiamentos melhorem. Então, de forma geral, a atividade econômica fica inibida e a gente verifica uma desaceleração ou mesmo retração da economia nesses períodos. O governo liberou os empréstimos consignados para o trabalhador, tendo o FGTS como garantia, o consignado privado. Para alguns economistas, essa é uma ideia meio contraproducente no momento em que o próprio Banco Central aumenta a taxa Selic para conter a inflação, e aí o governo libera os empréstimos consignados que devem
gerar mais inflação, porque vai também gerar mais consumo. Eu queria que você comentasse nesse cenário de juros altos duas coisas. Essa atitude que a gente vê, e alguns economistas veem também, que é andar com o freio de mão puxado, você de uma forma acelera, de outra dá aquela contração na economia, e o que é preciso ter de cautela na hora de fechar um financiamento para quem está pensando em pegar aí esse consignado? Bom, em certo sentido, a medida do governo, sim, é um pouco incongruente com o comportamento do Banco Central em relação à política monetária. Nós temos um cenário de inflação elevada, o que obrigou o Banco Central a subir os juros básicos da economia para esfriar um pouco a atividade econômica. Então, esse tipo de medida do empréstimo consignado para os trabalhadores do setor privado vai na direção oposta, no sentido de que tende a aumentar a oferta desses financiamentos, estimula os trabalhadores a procurarem essas formas de financiamento e isso, de certa forma, enfim, estimula a demanda da economia, então justamente num contexto em que o Banco Central pretende esfriar a atividade econômica. Especificamente sobre essa medida do consignado, acho que a medida nos parece muito boa, tendo em vista que o crédito consignado já tem um pouco mais de 20 anos no Brasil, mas essa modalidade de financiamento nunca deslanchou entre os trabalhadores da iniciativa privada. Foi uma modalidade que teve muito êxito entre os servidores públicos e os aposentados. E a questão principal diz respeito à garantia. Então, no que diz respeito aos servidores e aos aposentados, a garantia é muito mais forte para os bancos. Então, os bancos rapidamente se interessaram nessa modalidade de financiamento. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, como existe a possibilidade de demissão, a garantia nessas operações, que no caso é o salário, a garantia não é tão forte como nas outras modalidades. De todo modo, acho que a possibilidade de utilização dos recursos do FGTS como garantia é muito boa, sim, mas eu diria que num contexto, como nós estávamos dizendo há pouco, em que os juros da economia estão altos, os bancos repassam esse aumento da Selic para as taxas finais dos tomadores, e isso aí se inclui também a modalidade de crédito consignado, então inevitavelmente as taxas das modalidades aumentam. Então eu diria que é preciso muito cuidado quando se vai tomar um empréstimo num cenário em que os juros estão maiores e os bancos estão mais seletivos, ou seja, os bancos aumentam as exigências para a concessão dos financiamentos. E por fim, acho que eu diria que o importante é avaliar, né, a situação. O consignado, por ter taxas médias de juros menores do que outras modalidades, como por exemplo o cheque especial ou o cartão de crédito, linhas que têm pior garantia associadas, eu acho que pode ser uma boa nas situações em que o trabalhador esteja endividado, precise reorganizar o seu orçamento, aí pode ser uma boa saída, sim. Vamos falar um pouquinho sobre a inflação dos alimentos, Alexandre. A população está indo ao supermercado, a dona de casa, já viu que muitos itens subiram demais, café, o ovo, só para citar os maiores ou os mais falados. A inflação dos alimentos preocupa a população. A expectativa de uma safra recorde nesse ano tende a diminuir o apetite da inflação, principalmente falando aí dos alimentos? De forma geral, sim. Tudo indica, de acordo com as projeções da Conab, que a safra de verão de soja, de milho, vai bater novos recordes. Então, esses produtos são muito importantes não só para a alimentação direta, mas também tem toda uma cadeia produtiva envolvida, são também itens utilizados para a ração animal. Então, de forma geral, essa safra muito boa tende a produzir alguns efeitos baixistas
nos preços dos alimentos nos próximos meses. Ainda que em algumas situações, como você bem citou aí, o café, o cacau também, né? É um produto que tem registrado cotações muito elevadas, historicamente elevadas. Aí são questões de oferta, né? Mas, de forma geral, sim, o que nós vamos observar nos próximos meses é um alívio, algum alívio, né? Eu diria, nas pressões inflacionárias sobre os alimentos. E com relação às contas públicas, qual a projeção da IFE para este ano, Alexandre? Bom, nós mantivemos a nossa projeção quanto ao déficit primário do governo central, um déficit de 75 bilhões e 71 bilhões, e o governo poderia realizar um déficit de até 75 bilhões, dadas as exceções que estão previstas no regramento jurídico. É um cenário que não é muito confortável, mas que indica que o governo central não deve ter muitas dificuldades para o cumprimento da meta do ano. O Banco Central deve divulgar hoje a ata do Copom, né? Qual é a expectativa da IFE para essa ata que vai ser divulgada logo mais? Você acredita que, como muitos economistas, as próximas reuniões do Copom devem trazer um aumento de Selic menor do que tem sido os dos últimos, evidenciando aí provavelmente uma acomodação da Selic aí no final do ano em torno de 15%. Qual é a expectativa da IFE, Alexandre? Bom, os números de atividade econômica têm mostrado uma desaceleração da economia. O resultado do PIB do quarto trimestre mostrou um crescimento de 0,2% na comparação com o terceiro. E essa taxa do quarto trimestre foi bem inferior à dos trimestres anteriores. E a gente observa também nos dados, neste início de 2025, uma certa acomodação na atividade econômica. O mercado de trabalho já não tem mostrado tanto dinamismo, a criação de vagas não está tão elevada como estava há alguns meses, o crescimento da renda também não. A gente observa alguma moderação nos indicadores de atividade econômica. Nesse contexto, o que nós esperamos é que o Banco Central continue a subir os juros, ainda que não no ritmo de 1 ponto percentual por reunião, talvez meio ponto, mas nós acreditamos que o atual ciclo de elevação dos juros já está próximo do fim. A nossa expectativa é de que os juros subam até mais ou menos o nível de 15%, né, a Selic. Mas não haveria razões para o Banco Central subir ainda mais os juros, tendo em vista que os efeitos desse ciclo sobre a atividade econômica já começam a aparecer. Ok, então, Alexandre Andrade, economista e diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado, e vamos continuar acompanhando o cenário econômico, e sempre que a gente precisar de informações sobre a economia e as projeções da IFE, que são sempre muito importantes por conta da sua independência, te chamaremos, Alexandre. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço e bom dia a todos.